A Revolução de 1930, um marco na política brasileira. A Revolução de 1930 foi um dos eventos mais marcantes da história política do Brasil, resultando no fim da Primeira República, também conhecida como República Velha, e inaugurando um novo ciclo político que alteraria profundamente o cenário nacional. Esse movimento, liderado por Getúlio Vargas, não foi apenas uma mudança de governo, mas o início de uma transformação estrutural que modificaria a relação entre o Estado e a sociedade brasileira. O pano de fundo para a Revolução de 1930 era uma crescente insatisfação com o sistema oligárquico que dominava a política brasileira desde a proclamação da República em 1889. Durante a República Velha, o poder estava concentrado nas mãos das elites agrárias, especialmente as de São Paulo e Minas Gerais, que revezavam o controle da presidência por meio de um acordo conhecido como política do café com leite. Esse sistema, sustentado pelo coronelismo e pelo controle das eleições, excluía grande parte da população das decisões políticas. O estupim para a Revolução foi o rompimento desse acordo oligárquico nas eleições de 1930. Washington Luiz, presidente à época, quebrou a tradição de alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais ao apoiar o paulista Júlio Prestes para sua sucessão, em detrimento do candidato mineiro Antônio Carlos de Andrada. Esse movimento gerou forte oposição das elites mineiras, que se aliaram ao Rio Grande do Sul e à Paraíba para formar a Aliança Liberal, uma frente política que lançou Getúlio Vargas, então governador do Rio Grande do Sul, como candidato à presidência. As eleições de 1930 foram realizadas em um contexto de grande tensão política. Júlio Prestes venceu a disputa, mas o resultado foi amplamente contestado pela Aliança Liberal, que acusou o governo de fraude eleitoral. A morte de João Pessoa, vice na chapa de Vargas, em um assassinato de motivação pessoal, foi utilizada como símbolo de luta pela causa revolucionária, aumentando a mobilização popular contra o governo de Washington Luiz. A insatisfação com a República Velha não se limitava às elites políticas. A crise de 1929, que derrubou os preços do café, principal produto de exportação do Brasil, devastou a economia e aprofundou o descontentamento entre os cafeicultores e setores urbanos emergentes, como a classe média e os trabalhadores. Esses grupos, que se sentiam marginalizados pelo regime oligárquico, viram na Aliança Liberal uma possibilidade de mudança. Além disso, o movimento revolucionário contou com o apoio de setores do exército, que há tempos estavam insatisfeitos com o domínio civil e ansiavam por uma maior participação no poder. A Revolução de 1930 começou como uma série de levantes militares em diversos estados brasileiros, especialmente no Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. O objetivo era depor o governo de Washington Luiz e impedir a posse de Júlio Prestes. Em outubro de 1930, as tropas revolucionárias avançaram sobre o Rio de Janeiro, então capital federal, enquanto Washington Luiz era destituído do poder por um golpe militar que culminou na entrega do governo a Getúlio Vargas. A ascensão de Vargas ao poder marcou o fim da República Velha e o início de um período de centralização política e fortalecimento do Estado. Uma das primeiras medidas do novo governo foi a dissolução do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas Estaduais, o que colocou o poder nas mãos do Executivo. Além disso, os interventores nomeados por Vargas para governar os estados substituíram os antigos coronéis, enfraquecendo o poder das oligarquias regionais e concentrando a autoridade no governo central. O governo provisório de Getúlio Vargas buscou implementar reformas políticas e econômicas que respondessem aos anseios das classes urbanas emergentes e dos setores industriais em crescimento. Uma das principais mudanças foi a criação de uma nova legislação trabalhista, que buscava regulamentar as relações entre patrões e empregados, garantindo direitos aos trabalhadores urbanos, como jornada de trabalho limitada, salário mínimo e descanso semanal remunerado. Essas medidas foram fundamentais para consolidar o apoio da classe trabalhadora ao novo regime. Além das reformas trabalhistas, o governo Vargas promoveu uma política de industrialização, com o objetivo de reduzir a dependência do Brasil em relação à exportação de produtos agrícolas, especialmente o café. O incentivo à indústria foi acompanhado por investimentos em infraestrutura, como a construção de estradas de ferro e rodovias, que visavam integrar o território nacional e facilitar o escoamento da produção. Essas políticas estimularam o crescimento de centros industriais, especialmente nas regiões sudeste e sul do país. Entretanto,
o governo de Vargas não foi unanimemente apoiado. O período foi marcado por conflitos internos, como a Revolução Constitucionalista de 1932, liderada por São Paulo, que exigia a convocação de uma Assembleia Constituinte e a restauração do regime democrático. A revolução foi derrotada militarmente, mas a pressão política levou Vargas a convocar a Assembleia em 1933, que resultou na promulgação da nova Constituição de 1934, restabelecendo, em parte, o regime representativo no Brasil. A Revolução de 1930 também teve um impacto profundo nas relações entre o Estado e os movimentos sociais. Sob o governo de Vargas, o Estado passou a desempenhar um papel mais ativo na mediação dos conflitos entre o capital e o trabalho, buscando controlar os sindicatos e evitar a radicalização das lutas sociais. Ao mesmo tempo, o governo incentivava a organização dos trabalhadores em sindicatos oficiais, como forma de garantir a paz social e a cooptação do movimento operário. Por outro lado, a centralização política e o fortalecimento do Estado sob Vargas abriram caminho para o autoritarismo, que culminaria no golpe de 1937 na instalação do Estado Novo, um regime ditatorial que suspendeu as liberdades democráticas e consolidou o poder de Vargas por meio do controle do judiciário, do legislativo e da imprensa. Embora a Revolução de 1930 tenha iniciado um processo de modernização do Estado brasileiro, ela também trouxe consigo a sombra do autoritarismo, que marcaria o país nas décadas seguintes. A Revolução de 1930 foi, portanto, um marco na história do Brasil, não apenas pelo fim da República Velha, mas por abrir caminho para um novo modelo de Estado, mais centralizado e intervencionista. Embora tenha prometido reformas sociais e econômicas, o movimento também pavimentou o caminho para o controle autoritário do poder, que perduraria em diferentes formas ao longo do século XX. A complexidade desse período reflete as tensões e contradições de um país em busca de modernização, mas ainda profundamente marcado pelas desigualdades e pela exclusão social. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!